bem-vindos às Eurotalks. Foi um programa que eu lancei durante a campanha para as eleições europeias deste ano, em maio passado, e que retomo hoje num novo formato, aqui em Bruxelas, nos estúdios do Parlamento Europeu, com dois grandes amigos para debater a atualidade dos temas quentes da nossa sociedade e sem tabus. Comigo tem então a Juliana e o João. A Juliana Rocha e o João Calmeiro, que foram os mandatários da juventude da candidatura do PSD às eleições europeias. A Juliana tem 27 anos, é criminóloga, pentacampeã de boxe e é conhecida como Piton no meio desportivo, mas tem medo de cobras. E o João Calmeiro, 29 anos, investigador em saúde e biomedicina, a trabalhar em imunoterapia oncológica e ligeiramente hipocondríaco. E ligeiramente. Temos que... Ligeiramente. Sim, já falamos melhor sobre isso. Bom, eu tenho 28 anos e temos todos menos de 30 anos. No Parlamento Europeu e na sequência das eleições europeias, apenas no universo de 751 deputados, eurodeputados, há apenas 20 com menos de 20 anos. E falar de participação dos jovens na política não é um tema novo, mas é um tema que se mantém como primordial na ordem do dia. Tal como a abstenção, eu não acho que seja um assunto que se deva falar apenas na altura das eleições, e eu tenho dito e acredito nisto. Um político faz campanha, não é nos 3 meses antes das eleições propriamente ditas, mas é durante a duração do seu mandato. E dito isto, eu queria perceber o que é que os vossos amigos dizem da disponibilidade que vocês têm para a política, o que é que vocês acham que está mal, o que é que nós podemos melhorar? João, quer começar? Posso começar, sim. Tem sido algo bastante peculiar, sim, desde que tenho iniciado a minha atividade política. Lá está, tanto a nível de amigos como de colegas e alguns familiares. Existe, e isso acaba por ser de forma geral na sociedade, na minha opinião, um sentido um pouco negativo, quase pejorativo, sobre uma pessoa que faz política. E isso acaba por advir de diversas responsabilidades. Na política normalmente parece que é cadastro. Acaba por ser um bocado isso, ou seja, tive amigos literalmente que ficaram super surpreendidos e quase que pensaram que eu me estava meio que a meter em coisas horríveis e que a minha carreira ia ser estragada e por isso é completamente negativo, e tive... mas lá está, uma percentagem mais pequena de pessoas que entenderam e concordaram, mas lá está, eu acabo por defender uma atividade, acima de tudo, cívica, pública, e neste caso política, que acho que é muito importante os jovens estarem interessados por política, estarem no centro das decisões e no pensamento, no poder das decisões. Mas também é algo que tem que ser mudado a nível de mentalidade na sociedade relativamente a isso. Infelizmente não existem muitos maus exemplos que acabam por denegrir um bocado esse aspecto político, mas também eu tenho sorte de conhecer muitos, na minha opinião, muitos políticos, bons políticos e bons exemplos, e acho que acaba por ser com o tempo, todos nós temos agora e vamos ter um papel nesse percurso para credibilizar a política, para conseguir atrair os jovens. Okay. Juliana, tu és membro da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. O que é que isso representa? Porque o poder local também é onde reside, no fundo, a grande expressão do eleitorado, depois também em situações como as eleições legislativas ou até mesmo europeias. Mas o que é que, sendo tão jovem e já tendo esse papel de contacto mais próximo, não é? O que é que os teus amigos dizem? Como é que tu vês este assunto? A minha experiência vai um bocadinho ao encontro de encontrar aquilo que o João estava precisamente a dizer. Eu acho que há uma falha ao nível do contacto com os jovens e mesmo a própria linguagem com que é feita a política torna-se um bocadinho densa e rígida, que faz com que se calhar haja uma desaproximação ou talvez uma barreira entre uns e outros, neste caso entre os cidadãos, os jovens e os políticos. Mas tu achas que são os jovens que estão mais afastados da política ou é a política que naturalmente está mais afastada dos jovens? Ou acho que é uma relação. É a forma como
até mesmo como nós comunicamos hoje em dia, que também evoluiu numa determinada forma que não está adequada à nossa realidade, talvez mais digital, como os millennials hoje em dia, que dão a sua opinião sempre que podem, no Facebook, no Twitter, ou quando gostam de uma fotografia no Instagram. Sim, eu tenho defendido isso, que é a questão da comunicação, a questão da linguagem, e que nós temos que estar numa constante adaptação aos tempos do dia a dia, neste momento, com a evolução, nomeadamente na era digital, nós temos que estar atentos e, claro, que adaptar. Para além disso, eu acho que é fundamental arranjar estratégias de envolvimento dos jovens, ativar os jovens, porque uma das minhas experiências é estar num local, por exemplo, o ginásio, e perguntar quem é que vai votar no domingo? E eles dizerem que não vão votar porque não acreditam, porque são todos iguais, ou porque simplesmente nem sabem para que é que vai servir aquele voto, que é apenas mais um. E não, todos são importantes, porque o nosso silêncio é um sim àquilo que nós não queremos nem desejamos. E, portanto, nós, se temos voz, se temos uma linha de valores, daquilo que nós acreditamos, nós temos que realmente lutar por isso e fazer valer a nossa voz. E acho que através da política é um meio, é o veículo para conseguirmos fazer-nos notar, pelo menos, aquilo que nós acreditamos e fazer valer isso que nós acreditamos ou pensamos. Temos que sair para fora das sedes dos partidos e conciliar ou reconciliar com a sociedade civil através do contacto com associações, temos que ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas nos venham ao nosso encontro. Sim. E também ativar também essa consciência crítica do ser honesto, da educação. E também começa muito esse contacto que estávamos a falar, das associações juvenis, mesmo ao nível das escolas, associações de estudantes. Tem de ser para além disso. No entanto, eu também penso que a escola... É preciso haver mais debate, é preciso também convocar os mais jovens a interessarem-se pela política e não só pela administração pública. Como é que nós estamos organizados, como é que as coisas funcionam, como é que a sociedade funciona em si. Sim. Até porque é na escola que é o palco ideal para nós treinarmos, errarmos, fazermos bem, construir um e por isso, exatamente, e crescer nesse sentido, nos valores, para a comunidade, para a sociedade, é o palco ideal para isso. Nós temos, enfim, em Portugal ainda estamos um bocadinho aquém daquilo que seria desejável, da representação mais jovem na política, mas temos casos como em França, o Emmanuel Macron, presidente francês, foi eleito presidente de França ainda com menos de 40 anos, o Sebastian Kurz, chanceler, que será futuramente, se tudo aponta para isso. Chanceler austríaco, a primeira vez que foi eleito tinha 31 anos e agora há poucos dias na Finlândia a primeira-ministra eleita com 34 anos, Sanna Marin. Há aqui uma curiosidade ainda maior, que também é uma realidade completamente diferente da nossa portuguesa, que é que a Sanna Marin lidera um governo suportado por outros 4 partidos e todos eles liderados por mulheres, e 3 delas também com 30 e poucos anos. Sim. E, Juliana, eu sei que além da grande paixão que tens pela criminologia e da entrega ao desporto, também és ativista dos direitos humanos. Como é que tu vês a igualdade de género na política? Assim, a igualdade de género constitui um grande desafio, nomeadamente em matéria de direitos humanos. E claro que estes progressos que temos feito ao longo dos anos são progressos que se têm notado, os frutos têm-se notado hoje em dia e acho que estamos a continuar nesse sentido. É um esforço que se tem feito nesta matéria. E claro que a igualdade de género, muitas vezes nós podemos confundir com a questão do poder, mas não é a questão de excluir os homens, é a questão de integrar as mulheres. Não se trata de uma questão de poder, mas equidade. E eu tinha um professor de penal que me dizia sempre
que a melhor resposta era depende. E realmente depende do contexto, da escala, do local. E claro que, ao nível da representatividade, já que estamos na política, ao nível parlamentar, por exemplo, Portugal está acima da União Europeia, temos cerca de 28,5% de representação de mulheres no Parlamento e exemplo disso também foi agora nas legislativas, temos cerca de 86 deputadas mulheres, claro que ainda não estamos num ponto ideal, mas estamos nesse caminho, no caminho da evolução, do progresso. E pronto, acho que é importante... Mas és favorável a cotas de género? Ou depende? Depende. Depende. Imagina, o Instituto Europeu de Gender Equality, de Igualdade de Género, diz que defende que as cotas são um meio de garantir de modo eficaz esta paridade. Portanto, há factos que na Finlândia e na Suécia não há cotas. Exato, porque no entanto já tem naturalmente uma questão de mentalidade e de sociedade provavelmente já está enraizada e habituada a estes casos. Não podemos descurar a questão do mérito, da qualidade humana. Sim, não sei se relativamente às cotas se posso acrescentar aqui a minha opinião, em que, ou seja, eu não concordo completamente com a parte técnica como as cotas vão acabar por ser aplicadas. Se existem 10 vagas, tem que ser 5 homens e 5 mulheres, independentemente que existam de facto 5 homens e 5 mulheres que são os melhores para a posição, a nível de mérito. Lá está, acabo de defender a nível de mérito, ou seja, de meritocracia, são as pessoas mais capazes para a posição. No entanto, talvez, e consigo dar esse braço a torcer, na nossa sociedade atualmente, talvez as cotas sejam importantes para um curto período de tempo, para começar, como por exemplo na Finlândia ou na Suécia, a enraizar isto na nossa sociedade e conseguirmos compreender, lá está, que não é por causa de ser mulher ou homem, não é por causa lá está, do género, da orientação sexual, da cor de pele, que tem que existir discriminação e a pessoa é prejudicada, nas sua carreira relativamente a isso. Sim, é um impulso. Eu acho que... Exatamente, exato. Visto como um pequeno impulso para começar a ter... Mas também é um caminho que tem vindo a ser percorrido. Sim. As mulheres durante muitos anos estiveram afastadas das redes de network das empresas e vemos que cada vez mais agora, depois há sempre aqueles impedimentos relativos à maternidade, por exemplo, sim. mas que nós também temos que desbloquear para que haja possibilidade de, por um lado, podermos realizar profissionalmente e, por outro, também do ponto de vista pessoal e familiar. Concordo. João, tu como investigador conheces uma outra realidade, a realidade mais do mundo académico e corporativo, e a maioria dos estudantes do ensino superior são hoje mulheres. Certo. E há cada vez mais professoras universitárias e investigadoras. Como é que tu vês esta representatividade crescente e a afirmação das mulheres na academia? Certo. E o que é que tu achas que ainda faz falta atingir? Certo, de facto, e na área da saúde, a área em que eu trabalho, a área da investigação aplicada à saúde, de facto a grande maioria das pessoas são mulheres. Mas talvez se formos olhar para os cargos de direção e de gestão, ou seja, os cargos hierárquicos mais altos, talvez a grande maioria sejam homens. Sim. É algo que tem mudado. Já se começa a haver mulheres nesses cargos e é algo que estou completamente de acordo, mas mais uma vez, acabando por repetir um pouco, é algo que, na minha opinião, deveria ser baseado em mérito. Mas é um percurso que tem, as coisas, não está tudo mal, as coisas hoje em dia estão melhor do que há 10 ou do que há 15 anos, Sim. mas acho que acaba por ser um processo natural, sim, em que o melhor é a pessoa indicada para a posição, seja homem ou mulher. Ok. Bom, e estávamos aqui a falar de mulheres e da afirmação de mulheres e mulheres jovens. E há poucos dias a revista Time nomeou a Greta Thunberg como a figura do ano. E uma das comissões parlamentares de que faço parte é Ambiente, e é um tema que eu tenho seguido com mais atenção, porque não só pela grande dimensão que acabou por tomar no último ano, mas também porque diz muito, sobretudo, à nossa geração. O que é que acham desta nomeação da Greta Thunberg e o papel que a Greta Thunberg tem desempenhado neste contexto mais mediático? Juliana? Assim, ao nível... Eu acho que ela teve um papel muito importante ao nível da consciência ou da consciencialização
cívica e principalmente direcionada aos jovens, não só aos jovens, mas também ao nível da pressão política que ela conseguiu fazer através do seu discurso, das suas presenças. Por isso eu acho que ao nível de jovens conseguiu fazer a tal greve climática todas as sextas-feiras do mês, a última sexta-feira do mês, aliás, e por isso, de alguma forma alerta outros jovens, e mesmo para quem diz que os portugueses ou os jovens portugueses se calhar não querem saber destas temáticas, foi se calhar uma prova de que realmente os jovens somos jovens de causas e que nós abraçamos causas, e por isso é algo que nos diz diretamente respeito, e por isso prova que foi importante. No entanto, todo este mediatismo que está à volta, que eu nem sei se... alarmismo e até... Alarmismo não, mas... enfim, algo... Sim. Algum radicalismo. Radicalismo, sim. Essa... Isso é que me deixa um bocadinho mais de pé atrás, porque não sei se de alguma forma... ela consiga controlar esta dimensão, esta proporção que está a ter todo sim. este mediatismo e este alarmismo, posso dizer assim? Eu pessoalmente, o que me preocupa nesta temática é de facto o radicalismo, o extremismo a que chegamos. Quer dizer, por um lado temos quem rejeita que haja alterações climáticas, eu acho que há muitos cientistas há muitos dados científicos disponíveis que provam exatamente o contrário. Sim. E o outro lado da barricada, que Greta Thunberg representa, que é também a rejeição da economia social de mercado, no fundo do capitalismo, com uma outra agenda que não é uma agenda para o ambiente ou pela proteção do ambiente, é mais da rejeição do modelo económico vigente e que tirou milhões de pessoas da pobreza, e portanto eu até acho que a solução para este problema que nós temos encontra-se ao centro. Temos que saber combinar e adaptar concordo. o crescimento e, claro, o impacto que nós temos no clima e, sobretudo, garantir que há sustentabilidade para as gerações vindouras. Sim. Nós estaremos a braços com uma crise do ar, da poluição das águas, e para os nossos filhos isso será certamente preocupante. Mas, João, tu querias... nesta temática, como é que tu vês o papel da ciência e da inovação no combate às alterações climáticas? Estávamos aqui a falar do modelo económico, mas nesta área, o que é que tu achas que é importante e que até é uma oportunidade? Sim, lá está, acaba por ser uma oportunidade e acaba por ser transversal não só às alterações climáticas, mas à área da saúde, à área da agricultura, da alimentação sustentável, ou seja, diversas áreas que se baseiam em inovação, em tecnologia, em ciência, que aquilo que eu considero que é bastante importante nestas ligações, nestas pontes que são necessárias de fazer, acaba por ser a ligação do conhecimento e da muita ciência e da boa ciência que é feita a nível, no caso europeu, mas a nível internacional, a nível português. Temos cientistas brilhantes em Portugal e portugueses a trabalhar fora de Portugal, a aproveitar este conhecimento, esta ciência gerada e fazer a transferência de conhecimento, ou seja, aplicá-la diretamente ao mercado, ao sistema produtor, ou seja, fazer uma ligação entre academia e empresas que permita aumentar a produtividade das empresas, que automaticamente vai interagir com a competitividade, com a modernização. É algo, ou seja, acaba por ser uma oportunidade que a nossa geração, que as gerações atuais têm para tal, porque, ligando um bocado à parte da opinião sobre a Greta, tudo o que acaba por ser radical, na minha opinião, não é positiva, como tu disseste, acaba por ser ao centro. Ou seja, um antissistema nunca irá ser proveitoso para nós, porque não está tudo mal, ou seja, é isso, acaba por ser uma oportunidade, da mesma forma que os fundos europeus. Sim, porque a inovação, o avanço tecnológico, quer dizer, todo este impulso vem normalmente das empresas e, portanto, se nós rejeitamos que determinados agentes da nossa sociedade possam participar de uma solução que tem que ser participada por todos, é um erro de principiante, quase, sim. Lá está, uma empresa modernizada, uma empresa que invista, lá está, na era digital, na tecnologia, na inovação,
sendo uma empresa mais competitiva, automaticamente vai revolucionar o mercado, vai acabar por contratar mais pessoas, portanto é quase uma força motriz da nossa economia, que tem diversos problemas, a economia internacional, europeia, a portuguesa. Ou seja, é uma oportunidade que eu acho que temos em cima da mesa e que devemos aproveitar e fomentar da melhor forma possível. João, vou pegar naquilo que tu mencionaste ainda há pouco sobre a transferência de conhecimento para as empresas, enfim, para a sociedade em geral. Como é que tu vês, particularmente no caso português, como é que vês esta relação? O que é que achas que falta ou o que é que nós, e juntamente também com programas, por exemplo, o Horizonte Europa, os fundos europeus, que são os fundamentais, fundos europeus que têm sido uma grande, e isso também é o legado de Carlos Moedas enquanto comissário. Legado, mas o que é que tu achas que falta para conseguirmos uma otimização da transferência de conhecimento para a sociedade, para o mercado e para a economia? Para chegar à sociedade, às pessoas. Uma estatística que, na minha opinião, é preocupante e assustadora, ela está aplicada à realidade portuguesa, que a percentagem de doutorados formados em Portugal, portugueses, que trabalha para empresas, ronda a casa dos 5%. Sim. Ou seja, comparando, e neste caso com valores europeus, com uma realidade europeia, que é a nossa realidade, os valores da maioria dos países, ou uma grande parte dos países, rondam aos 30%, se formos para os Estados Unidos então, bate nos 40%. Ou seja, é uma realidade muito dispar. E o mais incrível é que a ligação entre a universidade e as empresas hoje em Portugal está melhor do que era há uns anos, ou seja, lá está, não está tudo mal. Mas continua a ser um valor muito baixo, ou seja, na minha opinião, o que é necessário fazer, acaba por ser juntar, ou seja, criar uma linguagem, passa a expressão, para juntar as duas realidades que neste momento são muito dispares, que é a realidade do investigador académico e da academia, das universidades e os interesses, e a realidade de uma PME, que neste caso são cerca de 98% das empresas portuguesas. Ou seja, na minha opinião, as universidades não faz muito sentido estarem à espera que sejam elas a contratar as pessoas. Não são propriamente uma máquina aglutinadora de empregos e de pessoas, são uma máquina de educação, de formação. Acabaria por ser as empresas. Por exemplo, o incentivo a empresas que façam investigação, que utilizem determinada percentagem das suas receitas anuais para investigação. Uma coisa que acho que também seria bastante importante acaba por ser a carreira do investigador e do professor académico em outros países europeus, por exemplo, consegue-se ao longo da vida e da carreira estar um pouco nos dois lados, e agora estamos na universidade, mas temos ligações a empresas e conseguimos fazer esta tal translação. Em Portugal acaba por ser um pouco difícil conseguir fazer isso, quase que é ou uma ou outra, e ambas são super difíceis de conseguirem. Ou seja, há muito caminho para ser trilhado para conseguirmos chegar a esse ponto. Números e resultados melhores. Exato, e que lá está, na minha opinião, acaba por ser benéfico para todos os componentes. É benéfico para as universidades, para os investigadores, para os professores e para as empresas. Bom, nós estamos quase no fim, mas antes, ainda na temática das alterações climáticas, Juliana, há uma grande relação entre as alterações climáticas com a própria promoção dos direitos humanos. Como é que tu vês a relação entre estes dois temas aparentemente tão diferentes? Pois, eu acho que o mais importante é realmente reconhecer esta ligação entre as alterações climáticas e os direitos humanos. Porque, um exemplo muito simples, o caso das migrações por extremos climáticos ou por uma alteração climática forte em determinado sítio numa ilha, por exemplo, obriga a que aqueles indivíduos, aqueles cidadãos, aquelas pessoas tenham que migrar. E muitas vezes perdem a sua identidade, direitos à saúde, à alimentação. Portanto, nós temos que realmente estar atentos a estas questões e temos que perceber que esta luta pelas alterações climáticas também é uma luta contra a pobreza, uma luta contra as desigualdades e por isso, mais do que reconhecer, temos que concretizar as medidas ou concretizar medidas para promover estes direitos e reduzir ou prevenir no futuro estragos maiores relativamente a estas alterações. Ok, muito bem. Bom, e então, para terminar, eu ia propor-vos aqui um desafio. Como tivemos agora as eleições para
para o Reino Unido e, enfim, os resultados indicam que mais cedo ou mais tarde, em princípio, de janeiro do próximo Brexit. ano, o Brexit vai acontecer. E, portanto, temos aqui este desafio do artigo 50, Exit or Remain. E vou-vos fazer dar-vos 2 exemplos do que é que vocês considerariam uma saída ou uma manutenção, neste caso exit ou remain. Falávamos das alterações climáticas, falávamos de inovação, de tecnologia e, portanto, o que é que nós fazemos com os carros a diesel? Exit ou remain? Depende. Ok. Exit os 2. Acho que é realista. É realista. Ok. Impostos sobre robôs. Ui. Aquela pergunta. Que ainda não existe. Não existe, lá está. Podemos Parece muita podemos ser discussão. podemos discutir, João. Mas lá está. São favoráveis. Podemos- Sim, 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 Favoráveis. Com Ok. muito, lá está com muito trabalho ainda para ser decidido e para ser discutido. Sim, e discutido. Sim, 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 sim. Ok, bom. Resta-me agradecer-vos pela disponibilidade e por serem os primeiros convidados nestes Eurotalks a partir de Bruxelas. E espero poder contar convosco no decurso do meu mandato, para que possamos também continuar a convocar os jovens para a política e para desmistificar alguns mitos sobre o Parlamento Europeu e sobre o trabalho do Eurodeputado. É nessa estratégia de transparência e de inovação também na comunicação que fizemos, nesse espírito que vamos continuar a fazer este programa das Eurotalks, que saltou da Celeste para Exato. o Parlamento Carrinha. Europeu. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado Obrigada pelo a nós. convite.